Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir Salmo 141, 1 Samuel 26 e 27. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Salmo 141, oração vespertina, Salmo de Davi. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclino os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Vira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e suga a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. 1 Samuel, capítulo 26. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu: eu irei com você. Assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu:
Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o seu senhor, ao ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vá e sirva a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi outra vez com Aquis, rei de Gate. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. E isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando em Aquis, na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali. Por que este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje?
Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre a importância de buscar proteção em Deus, agir com sabedoria em tempos de conflito e confiar na direção divina em nossas vidas. Salmo 141, 1 Samuel 26 e 1 Samuel 27 nos ensinam a depender da orientação de Deus, mesmo quando enfrentamos decisões difíceis e momentos de incerteza. Salmo 141 é uma oração de Davi, pedindo a Deus que o guarde de cair no erro e que proteja seu coração contra a maldade. Davi clama: Senhor, põe uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele busca a ajuda de Deus para que suas palavras e ações sejam sempre corretas, evitando a tentação de agir com maldade ou responder com ira aos seus inimigos. Esse salmo nos ensina que, em tempos de tensão e conflito, devemos buscar a Deus para nos ajudar a controlar nossas palavras e atitudes. Somente com a ajuda do Senhor podemos manter o coração puro e agir de forma justa, mesmo quando enfrentamos provocações ou injustiças. 1 Samuel capítulo 26 narra mais uma oportunidade que Davi teve de matar Saul, que continuava a persegui-lo, mas ele escolheu poupá-lo novamente. Enquanto Saul dormia, Davi e seus homens chegaram ao seu acampamento e Davi teve a chance de tirar a vida de seu inimigo. No entanto, ele disse: o Senhor me livre de estender a mão contra o ungido do Senhor. Davi agiu com sabedoria e autocontrole, confiando que Deus traria justiça no seu tempo. Esse capítulo nos ensina sobre o poder do autocontrole e da confiança em Deus. Davi poderia ter agido por vingança, mas escolheu esperar pelo tempo de Deus. Em nossas vidas, quando enfrentamos conflitos ou perseguições, podemos confiar que Deus é o justo juiz e devemos evitar a tentação de tomar vingança em nossas próprias mãos. 1 Samuel capítulo 27 mostra Davi tomando a decisão de ir morar com os filisteus para escapar da perseguição de Saul. Ele foi viver na cidade de Ziclag, sob a proteção de Aquis, rei de Gate. Davi percebeu que, enquanto estivesse em território filisteu, Saul não o buscaria mais. Essa decisão foi estratégica e, por um tempo, Davi conseguiu viver em paz longe do perigo. Esse capítulo nos ensina que, às vezes, precisamos tomar decisões difíceis e estratégicas em nossas vidas,
confiando na direção de Deus. Davi não estava fugindo de sua fé ou dos seus princípios, mas encontrando uma forma sábia de sobreviver à perseguição. Deus nos guia mesmo em situações complicadas e podemos confiar que Ele tem um plano para a nossa proteção e bem-estar. Refletindo sobre esses textos, aprendemos a importância de buscar a ajuda de Deus para manter nossas palavras e ações puras, confiar na sua justiça e agir com sabedoria em momentos de conflito. Salmo 141 nos ensina a pedir a Deus que guarde nossos lábios e nosso coração. 1 Samuel 26 nos lembra que a vingança pertence ao Senhor e que devemos esperar pelo tempo certo de Deus. E 1 Samuel 27 nos mostra que, mesmo em tempos de incerteza, Deus nos dá sabedoria para tomar decisões estratégicas que nos protejam e nos guiem em segurança. Que possamos buscar a Deus em oração para proteger nossos corações, confiar em sua justiça e tomar decisões sábias em todos os momentos. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!